Olá, meus irmãos, graça e paz. Gente, eu estou passando aqui mais uma vez no canal Renovo da Palavra e nessa oportunidade eu quero gravar este vídeo para responder a um questionamento que é feito pelo preterismo radical. Eles questionam o seguinte: se a ressurreição será futura, uma ressurreição física, onde o modelo da ressurreição é o próprio Jesus, como fica a questão das feridas, uma vez que Jesus ressuscitou e Jesus trouxe consigo as feridas, as marcas dos cravos, as marcas dos açoites, a marca da lança. Então, como fica esta questão em relação aos que são de Cristo? E aqueles que morreram cremados, aqueles que foram mutilados, aqueles que sofreram graves acidentes, como fica a ressurreição desses? Uma vez que a ressurreição de Cristo é o modelo. Este é o assunto do nosso vídeo. Esse é o questionamento que eu gostaria de responder. Mas antes de eu trazer a resposta ao preterismo radical, eu gostaria de pedir a você, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder as notificações. E se no final desse vídeo você gostar dele, deixe o seu joinha, porque assim o YouTube vai recomendar o nosso vídeo e outras pessoas também vão assistir. Ok? Estamos combinados? Eu fico muito agradecido. Mas vamos lá, como é que nós respondemos a esse questionamento do hiperpreterismo? É verdade, a ressurreição será futura, a ressurreição será física, e o modelo da ressurreição será Jesus. É Jesus, ele é o modelo da ressurreição dos mortos, de acordo com os ensinamentos do apóstolo Paulo. Mas e as feridas que ele preservou? Então, se é o modelo, será que os que são de Cristo em sua vinda, que também vão ressuscitar fisicamente, vão trazer feridas, vão trazer marcas? E os que foram mutilados, os que doaram órgãos, os que sofreram um acidente? Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra coisa. Em toda regra há exceções. Jesus ressuscitou trazendo as feridas, as marcas, porque tinham propósitos na ressurreição de Jesus. Diferente da ressurreição dos que são de Cristo. Os propósitos da ressurreição de Jesus eram diferentes dos que são de Cristo, que ressuscitarão no futuro também com o seu corpo físico. Eu vou te mostrar dois propósitos que justificam o porquê Jesus ter preservado as marcas nas mãos e do lado as marcas da crucificação. O primeiro propósito, João capítulo 20, versículos 21 em diante. Ora, versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disse-lhe, pois, aos outros: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vi o sinal do escravo em sua mão, e não puser o dedo no lugar do escravo, e não puser a minha mão ao seu lado, de maneira nenhuma crerei. Esse daí é o primeiro propósito pelo qual Jesus ressuscitou e trouxe consigo as marcas da crucificação. Ele precisava atestar, ele ressuscitou assim, gente, para ele atestar diante dos seus discípulos que era ele mesmo. Lucas também registrou, lá no capítulo 23, versículo 39, ele precisava testificar para fortalecer a fé dos seus discípulos. Olha a incredulidade de Tomé: se eu não tocar nas feridas, eu não vou crer. Agora imagine você se Jesus ressuscitasse sem as feridas. Então é por esta razão que ele preservou. A segunda razão, o segundo propósito pelo qual ele preservou as feridas, está relacionada, gente, a uma profecia do Antigo Testamento, que está registrada em Zacarias capítulo 12, versículo 10, eu vou ler para você.
Zacarias 12:10 diz assim: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram. Então Zacarias está profetizando aqui que no futuro, um futuro escatológico, a nação de Israel, a casa de Davi, os habitantes de Jerusalém, eles vão olhar para Jesus a quem transpassaram. Ou seja, eles vão ver Jesus transpassado. Eles vão ver as marcas. Então ele ressuscitar, preservando as marcas dos seus flagelos, era profético. Em João 19:34, o soldado furou o lado de Jesus. Mas ali foi só um cumprimento. Foi só uma referência da profecia de Zacarias. A segunda referência será no final dos tempos, quando todos em Jerusalém, quando todos os habitantes de Israel vão ver essas feridas, ou seja, essas marcas, e vão chorar amargamente, reconhecendo que o seu Messias já havia vindo, mas eles o crucificaram. Agora imagine você se Jesus ressuscitasse sem as marcas. Se ele ressuscitasse em corpo glorificado e não preservasse as marcas, como essa profecia de Zacarias se cumpriria no futuro? Como ela pode se cumprir no futuro se Jesus não preservasse as marcas? Então são esses daí os dois propósitos pelos quais Jesus ressuscitou em um corpo glorificado e preservou consigo as marcas dos seus flagelos. Um foi para atestar a sua presença, fortalecendo a fé dos seus discípulos. E outro porque é profético. E no futuro, todo Israel vai ver essas marcas e vão reconhecer que ele era o Messias que já havia vindo. Isso não tem nada a ver com os propósitos dos que são de Cristo, que vão ressuscitar também no seu corpo físico. Esse corpo físico será glorificado e não tem necessidade nenhuma de preservar consigo nenhuma deficiência, nenhuma cicatriz, mas ter perfeição no ato da sua glorificação. Eu espero ter conseguido responder aos preteristas, responder à altura da pergunta, porque a crucificação de Jesus, as feridas de Jesus, não interferem em nada na ressurreição escatológica. E se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou a compreender um pouco mais sobre a escatologia, deixe o seu joinha e compartilhe com os seus contatos, tá ok? Eu fico muito agradecido. E como eu sempre digo, Maranata! Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.